Ficou barato demais para o Tombense. E o Hulk segue provando que é o melhor jogador do futebol brasileiro nesta década. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, desta vez para a gente analisar a vitória do Galo sobre o Tombense por 2-0 no Mineirão, ontem, sábado à tarde, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, jogo da volta no próximo fim de semana em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. O segundo Cabeça Fria consecutiva que eu posto de manhã, hein? Vocês viam me cobrando aí desde o ano passado, Frossar, posto Cabeça Fria mais cedo. Pois bem, pedido de vocês sendo atendido aqui no estúdio novo. E bora então analisar esse Galo e Tombense, jogo que deixa o Galo numa situação confortável, vamos dizer assim, para avançar para a grande decisão do Campeonato Mineiro, o que é a nossa realidade desde 2007 de forma ininterrupta, né? Antes da gente falar sobre o jogo, aqueles pedidos de sempre. Deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, o link está na descrição. Considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro, caso apareça o botão Hypar, clica nele também, porque também ajuda a gente demais. Sempre importante lembrar que a bola já está em jogo e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer para o seu time, assistir futebol, é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo, novo parceiro aqui do canal do Frossar, você encontra variedade, qualidade e preço baixo, meu amigo, para você curtir com a sua família, com seus amigos e torcer junto, beleza? No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou em Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, pessoal, o Galo foi para o jogo contra o Tombense pela quarta vez consecutiva com a mesma escalação e eu chamo a atenção para isso aqui, porque é algo que eu já venho falando, já falei na última edição do Cabeça Fria e reitero nesse vídeo, que o Cuca gosta de definir um time titular. Não significa que ele não vai mexer, não significa que não tem variação, pelo contrário, o time dele tem muita variação, inclusive durante o jogo, mas ele gosta de repetir a escalação para criar entrosamento e eu acho que está certíssimo. O Hugo Lobão, que trabalha comigo, repórter e produtor aqui do canal do Frossar, apurou ontem, né, checou as escalações de 2024 e viu que o Milito nenhuma vez em 2024 repetiu por 3 jogos consecutivos a mesma escalação. 3 jogos consecutivos. O Cuca, em fevereiro, já repete por 4 vezes seguidas o mesmo time. É claro que é justo dizer que o Milito em 2024 sofreu muito com lesões, com desfalques, né, dos jogadores que ele tinha à disposição, mas a prova que o Cuca gosta de repetir a escalação, de dar esse entrosamento, é o fato de o Galo ter ido pela 4ª vez consecutiva para um jogo com a mesma escalação. Everson no gol, Natanael na direita, Lianco, Alonso e Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Rubens, Coelho e Hulk, aquela escalação que a gente já começa até a falar de uma forma mais automática. Não acho que com esses reforços que estão chegando, esse time que começou os últimos 4 jogos será o titularíssimo para a temporada, tá? Acho que o Rony, por exemplo, vai entrar nesse time titular em algum momento, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas o fato de esses caras estarem jogando juntos nesse início de temporada é sim uma ótima notícia, pensando em encaixe, em entrosamento, até porque, né, daqui a 2 dias o Atlético já tem um jogo eliminatório aí de Copa do Brasil. Claro que a responsabilidade é toda nossa de passar pelo Tocantinópolis, com todo respeito, né, ao nosso adversário, mas é um jogo eliminatório, né, e empatou, vai para os pênaltis, enfim, é um jogo perigoso, então é importante realmente você usar esse início de temporada para encaixar esse time. Pensando em modelo de jogo, né, em desenho tático, eu acho inclusive que eu vou começar a falar menos aqui de desenho tático, né, da formação do time nessa temporada, porque o Cuca mexe demais, né, no time dele, inclusive durante o jogo. O time tem variações ao longo do jogo e às vezes eu falo aqui a forma como o time começou, mas depois já muda, já no primeiro tempo, depois muda de novo. Foi assim novamente no jogo de ontem. Mas o Galo começou ali numa espécie de 3-5-2 com bola e 4-4-2 sem bola. Por que eu chamo de 3-5-2, tá? Não é que o Galo joga com 3 zagueiros de forma alguma, mas o Galo faz a construção de jogo com uma linha com 3 ali, que é um 2+1 na verdade, os 2 zagueiros mais o Alan Franco. Mais uma vez, ótima partida do Franco como camisa 5, como primeiro volante. Então o Galo faz a construção só com os 2 zagueiros e com o Franco, por isso 3, e já espeta os 2 laterais sem medo de ser feliz. Arana de um lado, Natanael do outro. Tem a trinquinha ali de meio campo, né, que tem o Gabriel Menino como esse segundo homem de meio, né, já iniciando essa construção ofensiva, o Scarpa e o Rubens, né, o Scarpa um pouco mais pela direita, o Rubens um pouco mais pela esquerda, e os 2 atacantes, o Coelho e o Hulk, por isso que eu chamo de 3-5-2, por mais que o Coelho, apesar de ter começado o jogo como dupla de ataque do Hulk,
né, pela característica, ele vai ser um cara que vai buscar o jogo pelos lados do campo naturalmente. Ele é um cara que tem essa lateralização do jogo de forma natural, né, intrínseca ali. Você pode perceber que quando o Rony entra no time e vira a dupla do Hulk no segundo tempo, vira mais realmente dois caras por dentro, né? O Rony arrastando por dentro, construindo por dentro, tem essa lateralidade menos acentuada, vamos dizer assim, que o Coelho. Então, por mais que o Coelho fosse ali um segundo atacante, e apareceu na área para cabecear, na posição do centroavante, né, assim como foi no jogo que ele fez o gol, ele era um cara que naturalmente caía pelo lado esquerdo. Então você tinha um lado esquerdo forte ali com Arana, com Rubens, com Coelho caindo por ali, do outro lado o Natanael voando, impressionante o fôlego desse menino, junto com o Scarpa, que para mim fez um jogo um pouquinho abaixo ali do que ele pode produzir do ponto de vista técnico. O Galo tinha alternativas, né? Eu gosto muito, quem me acompanha aqui no Cabeça Fria há muito tempo sabe disso, eu gosto muito de bater o olho num time de futebol, quando é o meu time, melhor ainda, né? E ver que ele tem alternativas para chegar ao gol. Me incomoda muito ver um time que você pensa, cara, o gol desse time aí só vai sair de um jeito, vai sair assim, porque o time só tá jogando para fazer gol dessa forma. Porque tem um centroavante muito bom, então chuveira a bola na área para esse cara fazer de cabeça. Tem um cara muito bom na bola parada, cava uma falta pro cara fazer o gol. Então, é só chuveirinho na área, é só jogada, né, de ponta, Cara, eu gosto de alternativa. Time bem treinado, para mim, ofensivamente falando, é um time que tem alternativa, repertório, e eu acho que esse time do Cuca começa o ano criando bastante repertório, bastante alternativa, e isso me agrada. Esqueci de mencionar que no banco de reservas você já tinha, né, pela primeira vez aí o Caio Paulista e o Rony, que acabaram entrando no segundo tempo, e não tinha o Júnior Santos e o Palácios, que estão lesionados, estão mudanças aí nas alternativas do Cuca para o jogo, e agora sim vamos falar de alguns lances aqui da partida, e esse primeiro tempo da análise vai ser rápido, porque foi um jogo pobre no primeiro tempo de grandes lances, vamos dizer assim, né? Defensivamente o Galo muito seguro, né? O Atlético continua acumulando clean sheets aí, né? É uma estatística que eu sei que o Everson, por exemplo, o goleiro, gosta muito dessa estatística, eu acho muito legal também. É uma estatística muito usada e repercutida no futebol inglês, por exemplo, na Europa como um todo, mas na Inglaterra eles amam essa estatística de clean sheets, que nada mais é do que a quantidade de jogos, que geralmente é uma estatística usada para goleiro, né? Mas vale pensando no time também, que aquele time ou que aquele goleiro passou sem sofrer gols. O Atlético começa o ano voando na estatística de clean sheets. Aí o Galo até agora tomou um gol na temporada. Eu estou falando do Galo principal, né? Do Galo titular, do Galo profissional. Aquele time dos meninos, é claro que não entra nessa minha conta. Estou falando do time que vai jogar a temporada de 2025, só aquele gol do Fabinho no clássico contra o América, porque fora isso o Atlético passou né, com a sua meta aí sem ser vazado em todos os jogos, o que é uma ótima notícia. Mas se defensivamente o time foi muito bem na primeira etapa, aliás, no jogo inteiro, né, teve pouquíssimos sustos, ofensivamente no primeiro tempo não funcionou. Né? Para mim, o segundo tempo do Atlético, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, foi o melhor tempo, né? Foram os melhores 45 minutos do Atlético aí na temporada até aqui, com alguma folga na minha avaliação, o segundo tempo de ontem. Mas o primeiro foi ruim. O Cuca falou sobre isso, inclusive, na entrevista coletiva, eu concordo com ele, o time não conseguia encaixar a movimentação, atacar o espaço. Eu vinha falando isso aqui nas análises dos primeiros jogos desse time principal do Galo, que é um time que tem muito volume do meio para frente, porque tem muita gente que tem qualidade, e o lateral apoia, e o meia, né, o Atlético não joga com um meia só, o 10 ali, joga com dois, nesse caso o Rubens e Scarpa. Esse cara tem espaço para triangular com o lateral e com o atacante que abaixa, ou com o volante que apoia. O menino é bom jogador, o centroavante sai da área, não é um cara paradão, então o Galo tem muito volume, o Galo chega com muita gente ao ataque muitas vezes, mas faltava, e ainda falta, e no primeiro tempo faltou muito, saber escolher as jogadas e saber atacar os espaços certos, né? Ocupar os espaços, fugir da marcação, até porque quando você joga contra um time muito fechado, que era o caso do Tombense, você precisa movimentar muito para achar alternativas, ou então achar alternativas, né, que não necessariamente te obriguem a furar esse bloqueio. Então uma bola parada, um lance de genialidade, um lance de 1 contra 1, até o Alonso, né, o melhor lance do primeiro tempo do Galo foi o lance que o Alonso vai invadindo ali, faz um cruzamento e o Scarpa finaliza com muito perigo. Mas se você tentar só o convencional, né, toca ali no ponta, toca no lateral, tenta uma linha de fundo, se a zaga dos caras estiver bem postada, como estava a zaga do Tombense num 4-4-2 muito bem definido, deixava 2 atacantes, né, para tentar incomodar a saída de bola do Galo, mas as duas linhas de 4, cara, extremamente compactadas. Tem muita gente que olha só para
para a quantidade de jogadores na linha defensiva para falar se o time está fechado ou não. Então assim, o time está com uma linha de 5, então necessariamente está super fechado, e se o time está com uma linha de 4, está querendo jogar. Não, cara, se você joga com 2 linhas de 4, mas as duas pertinhas uma da outra, que era o caso do Tombense, é um time extremamente defensivo, extremamente compactado e que vai ser difícil de furar. Muitas vezes as 2 linhas de 4, ou seja, 8 jogadores do Tombense estavam dentro da área, né, a área ofensiva do Atlético, defensiva deles, e aí realmente para você furar, você precisa ter mais movimentação, ter mais profundidade, ter mais amplitude, obviamente, mas eu acho que a amplitude esse time do Galo tem bastante, com os laterais, enfim, com os jogadores que atuam também no ataque pelos lados, mas realmente não funcionou no primeiro tempo, né? Foram poucas as chances reais criadas do Galo na primeira etapa. Com 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético tinha 70% de posse e nenhuma chance clara criada, né? O time tinha muito a bola, exatamente isso que eu estou falando, tinha volume, tinha constância no ataque, tinha presença, mas não conseguia transformar essa posse em chances reais. O Atlético começava a tentar movimentar mais, no sentido de jogadores descolando da posição referência para tentar desencaixar a marcação, o Scarpa indo lá no pé do zagueiro e do primeiro volante para buscar essa bola e tentar construir alguma coisa, o Hulk jogando muito fora da área, o Natanael toda hora dando opção pelo lado direito, elogiar o Natanael tá ficando algo repetitivo aqui nos vídeos, mas ele é realmente muito intenso e dá alternativa toda hora, o que é ótimo. O Atlético tentava, mas não conseguia furar esse bloqueio. E se do outro lado também não acontecia nada, o jogo era ruim, no sentido de morno, assim, não era um jogo com muitas emoções. O Tombense não conseguia também chegar com perigo, o Atlético marcava também no 4-4-2, sobrando só o Coelho e o Hulk, e as duas linhas bem encaixadas também, sem grande dificuldade. Eles tiveram uma bola, até eu anotei aqui a minutagem, aos 26, né, numa bola aérea, o Rony, zagueiro deles, lá tentou um cabeceio por cima, mas sem perigo. Mas assim, fora isso, cara, tanto a defesa do Tombense estava segura, conseguindo suportar esse volume do Atlético que não virava nada, e a defesa do Atlético mais segura ainda, o Lianco, impressionante a fase que vive, dono absoluto da zaga. Aliás, sobre o jogo de ontem, é bom elogiar os dois, tá? Eu tenho falado aqui que o Lianco é o melhor defensor do Atlético na temporada, e pra mim ele e o Natanael. Tenho falado repetidas vezes que o lado direito da defesa do Galo está mais seguro do que o lado esquerdo, mas ontem o Alonso foi muito bem também. O Arana também jogou bem, tá? O Arana teve boas chegadas, bons cruzamentos, melhorou em relação aos últimos jogos, mas eu gostei muito do Alonso, né? Eu vinha achando o Alonso um pouquinho abaixo, destoando um pouquinho do jogador que está do lado dele, que é o Lianco, mas ontem eu gostei muito da dupla de zaga como um todo. Mas realmente, até os 25, o jogo dava muito chato, muito parado, muito morno, e eu fiquei com aquele receio, vai ser aquele típico jogo 1 de mata-mata, que nada acontece, que os times deixam para resolver no segundo jogo e tal, né? No caso do Galo, não era deixar para resolver, estava tentando, mas não conseguia furar esse bloqueio, e eu fiquei com receio disso acontecer direto até o fim. Depois as coisas começaram a melhorar um pouquinho. Aos 27 minutos teve um bom cruzamento do Arana, que o Coelho tenta cabecear e atrapalhado pelo Rony, zagueiro do Tombense, não consegue fazer o gol. Eu já elogiei isso aqui e repito, né, o fato de o Cuca estimular, né, que os jogadores dele ataquem esse espaço dentro da área, como centroavantes mesmo, para tentar fazer o gol, por mais que não sejam ali originalmente da posição. O Coelho é um atacante, né? Então realmente tinha que estar ali também, junto com o Hulk, né? Preenchendo essa área, mas o Cuca estimula também que um meia pise na área, que o extremo pise na área, né? Esse ponta, esse cara mais aberto com o Cuca, não fica paradão lá na linha lateral, eu gosto muito disso. Nesse caso foi o Coelho, ele tentou cabecear e não rolou. Logo depois teve uma finalização de fora do Menino, né, uma bola que ele finaliza rasteiro ali com alguma força que também não dá certo, mas uma jogada que o Galo consegue roubar a bola na intermediária, o perde pressiona do time do Galo tem funcionado muito bem, né, algo que eu também já elogiei nessa temporada algumas vezes e reitero aqui mais uma vez, o Galo consegue, quando perde a bola, buscar essa recuperação muito rápido, e sobre isso eu quero falar uma coisa da característica dos atletas, né, e desse elenco que está sendo formado, que muito me agrada e me aumenta consideravelmente o meu nível de otimismo aí para a temporada, vou falar já, só terminar de listar esses lances do primeiro tempo. Então teve essa finalização do Menino, e roubar uma bola na intermediária é sempre um ótimo caminho para você furar um bloqueio de um time defensivo, né? Porque quando o time está muito defensivo, se você organiza a sua jogada desde trás, o time vai dar tempo ali de fechar, né? Vai ter tempo de fechar as linhas, de compactar bonitinho, dificilmente você vai ter espaço. Quando você rouba uma bola, que os caras estão tentando encaixar uma transição, você encontra a defesa um pouquinho menos protegida, e aí você consegue uma finalização. Teve essa do Menino que não deu certo, e aos 43 teve o melhor lance aí do Galo no primeiro tempo, foi aquela jogada do Alonso, que eu citei há pouco,
né? Ele conseguiu progredir, invadir a área ali como um meia criativo, né? Fazendo ali, às vezes, de Arana, de Rubens, um meia pela esquerda, ele foi invadindo a área, inteligentemente cruzou para trás, e o Scarpa, lembrando o Scarpa lá do início do trabalho do Milito do ano passado, né? De fora para dentro, entrando na área e finalizando, beleza que nesse caso foi jamais para o meio da área, né? Com o Milito ele vinha de fora da área lá pelo lado direito e finalizava, fez alguns gols assim. Mas eu lembrei mais ou menos dessa fase dele, ele fez aquele movimento certinho de quem entra na diagonal para finalizar, chutou bem, buscando o canto, infelizmente a bola saiu, passando perto ali, e o 0 não saiu do placar, né, de nenhum dos lados. 0-0 foi o placar do fim desse primeiro tempo, um resultado justo pelo que foi o jogo, tá? O primeiro tempo realmente foi abaixo daquilo que eu imaginava, o Cuca também admitiu isso em coletivo, o Atlético produziu pouco e não mereceu, assim, né, abrir o placar ou já ir vencendo pro intervalo do jogo. Antes de falar do segundo tempo e das mudanças, né, tem uma coisa que eu queria destacar, cara. Eu falei do perde e pressiona, e uma coisa que eu tenho gostado muito desse time do Galo. Os caras me passam a impressão de estarem todos querendo muito, assim. O que eu quero dizer com isso? O perde e pressiona é uma coisa que a gente consegue ver. Quando os jogadores perdem a bola, o tanto que eles vão com disposição para tentar a recuperação. O Coelho é um cara assim. O Rony, que entrou no segundo tempo, eu vou falar daqui a pouco sobre ele, é um cara assim, né? O Júnior Santos é um cara que agora tá machucado, e eu já critiquei aqui que nos jogos que ele atuou eu achei ele um pouco afobado, mas eu prefiro que o cara chegue errando por excesso, querendo demais, e foi expulso, e entrou igual um maluco no jogo, e acabou, né, passando um pouquinho do ponto, do que o cara que fica lenga-lenga demais. Eu acho que é um pouco de trauma de Eduardo Vargas. Essa coisa de jogador frio não é uma coisa que me pega, não. Claro, se você tem um cara que é gênio da bola, genial, você tem um Ronaldinho Gaúcho no seu time, beleza. Eu não vou cobrar que o Ronaldinho Gaúcho vá igual um maluco, dê carrinho e, sabe, seja o jogador mais intenso do mundo na recomposição e que dê a vida pra tirar uma bola que ia sair pela lateral. Eu não vou cobrar isso do Ronaldinho Gaúcho porque ele é gênio e ele pode ser frio, pensar o jogo, quem corre a bola, beleza. Mas, cara, jogadores normais, jogadores humanos, eles têm que querer. Eu discordo muito daquela visão muito simplista, muito rasa de torcedor de futebol, de que tudo é raça, né? Eu até brinquei sobre isso numa live recente, sobre o Clássico, né? O Clássico contra o Cruzeiro agora recente, que eu tava lá e tal, eu fiquei reparando num torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro perdendo de 2-0 com 1 a menos, sendo totalmente envolvido, o Atlético dono do jogo, podendo até fazer o terceiro, e o torcedor puxando lá, raça, e eu fiquei pensando, cara, como assim raça? Não é raça o ponto aqui. O ponto é que o time está sendo totalmente dominado pelo adversário. Tem 1 a menos. Se os caras correrem mais, darem carrinho de cabeça, rasgarem a cara, não vai mudar nada. Vai continuar sendo envolvido pelo adversário. Então não é tudo sobre raça. Não é tudo sobre entrega, sobre vitalidade. Sobre, meu Deus, se colocar raça vai ganhar. Não é simples assim. O futebol é um pouquinho mais complexo que isso. Mas essa vontade, essa gana, esse tesão para jogar bola é essencial. E esse time do Galo de 25 me parece que tem. Os caras que ficaram são muito comprometidos e os caras que chegaram me parecem muito comprometidos. Assim. O Coelho é um cara extremamente competitivo, ele não dá bola perdida de forma alguma, busca todos os lances, sem bola, muito intenso também. O Rubens, eu já falei aqui, que é um cara extremamente intenso, né? O Rony no segundo tempo, o Caio Paulista, um jogador também muito viril. Então, jogadores que estão comprometidos com o projeto, com a ideia, e que aquilo ali faz diferença na carreira deles, que você vê que os caras estão querendo muito, são essenciais para um time funcionar, junto com a organização, com o repertório, com a alternativa, com o elenco, com qualidade individual. Por isso que só a raça não adianta, né? Você pode pegar um time mais raçudo do mundo, se não tiver qualidade, vai ser envolvido por um time sonolento com qualidade, não tenha dúvida. Mas, num futebol competitivo como o de hoje, daqui a pouco o Atlético vai começar a ter confrontos num nível muito maior, essa disposição, essa entrega, esse querer é um elemento importante na equação, sim, e esse Galo de 2025 começa o ano me mostrando que tem Lianco na zaga, o Natanael extremamente agressivo no bom sentido, né, de buscar a recomposição quando perde a bola e de dar a opção na linha de fundo toda hora. É um time que não me passa a imagem de um time preguiçoso e isso me deixa muito feliz, muito contente e, como eu disse, aumenta meu nível de otimismo aí para a temporada de 2025. Antes da gente entrar efetivamente no segundo tempo, foi quando tudo aconteceu. Recados rápidos aqui dos nossos parceiros de longa data do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, kto.bet.br, jogue com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos, o QR Code está na sua tela. A KTO tem muita promoção legal, pessoal, tem a chance extra, tem odão, tem ganho antecipado e muita coisa legal. Então vai lá, navegue pelo
site, veja todas as odds, todas as possibilidades. A aposta esportiva é isso, é você mapear, opa, isso aqui tá pagando um valor que eu acho que vale, eu não acho isso tão improvável de acontecer. Você vai lá, faz a fezinha e se divirta, colocando sempre aquela grana que tá sobrando, nunca a que tá faltando. Recado também da Confiax, também nossa parceira de longa data. Hoje é dia 16, né? A Confiax tá com a campanha até o dia 20, ou seja, você tem aí mais 4 dias para fechar qualquer um desses produtos que estão aparecendo no banner aqui. Seguro de vida, plano de saúde, seguro para o seu carro ou para sua moto, seguro para o seu equipamento eletrônico, seguro viagem, consórcio. Fechando qualquer um desses planos até o dia 20, você vai concorrer a um kit de viagem muito legal com mala de bordo e mochila da Bagajo e um headphone da JBL para você tirar uma onda na sua próxima viagem. O mais importante, claro, é proteger o seu patrimônio, a sua vida, a sua saúde, que é o que mais importa, beleza? Tamo junto, seguro de verdade é Confiax. No intervalo, o Cuca faz a primeira mudança, que é a saída do Rubens para a entrada do Rony, né? E eu fiquei curioso para ver o que ele ia fazer quando entrou o Rony no lugar de um meia, né? Pensei, pô, será que ele vai abrir o Rony de um lado e o Coelho do outro, fazer 3 atacantes? Mas não, ele manteve ali mais uma dupla mesmo e baixou um pouquinho o Coelho, deixando o Coelho um pouco mais pela esquerda, fazendo um pouco da função ali do Rubens, claro que com características diferentes, mas o Coelho deu esse passo a mais para o lado e o Rony entrou ali como dupla do Hulk, né, deixando esse time ainda mais agressivo, ainda mais vertical, né? Porque o Rony é mais atacante, obviamente, do que o Rubens, muito mais, e você ainda tinha o Coelho dentro do campo, então ficou um time com mais poder de fogo, vamos dizer assim. O Rony entrou querendo muito, bem dentro disso que eu acabei de falar, querendo muito e tentando muito, e né, puxando lance de transição. O Rony é um jogador muito objetivo, eu gosto disso. Não é um cara de firula, não é um cara que vai dominar e dar drible para trás, querer inverter um jogo lá do outro lado, chamar o volante para jogar. Ele é um cara que visa o gol o tempo inteiro. E isso eu gosto, né? Por mais que erre em alguns momentos, tentou uma bola para o Coelho, por exemplo, e deu passe forte demais, a bola saiu, mas ele é um cara vertical, ele está buscando gol. E isso é essencial num time das características que o time do Cuca tem, que é um time que não vai ficar de papinho, de resenha, né, no sentido metafórico aqui, né? Não vai ficar especulando dentro do jogo, vai querer buscar o gol, porque o objetivo do jogo de futebol é você fazer gol, né? E o Rony entrou muito bem na minha avaliação, o time melhorou consideravelmente depois que ele entrou, não só por isso, né? O Cuca claramente mexeu ali com os caras e organizou esse time para o segundo tempo, mas gostei muito da entrada do Rony. Teve um lance que o Lianco tentou uma finalização de fora da área, não dá certo. O Scarpa, como eu falei um pouco mais cedo nesse vídeo, estava um pouquinho abaixo ali do padrão, né, de desempenho dele em lances técnicos mesmo, né? Lance de domínio, lance de passe, o refinamento ali da jogada, né, faltou um pouquinho para o Scarpa nesse jogo, normal, ninguém vai estar no melhor dia todos os dias, né? Depois ele acaba sendo substituído para a entrada do Bernard, nós vamos falar daqui a pouco sobre o Bernard, e aos 7 minutos rola o lance do pênalti, o lance que destravou o jogo, né? Até ali o Tombense conseguia, de uma forma ou de outra, segurar o ímpeto do Galo, e aí sai o pênalti que o Hulk bate bem e abre o placar. Vou falar sobre o lance, tá? Apesar de eu achar que é mais um lance indiscutível, mas assim, cara, é muito perigoso isso, tá? A gente tem que ficar muito atento com as narrativas nesse momento, porque o Atlético até aqui jogou mais bola que o rival. É óbvio que os dois são os grandes candidatos a título do Mineiro. O rival, o Cruzeiro, vai disputar hoje a primeira partida da semifinal contra o América. É um clássico, a gente não sabe quem que vai passar, beleza, mas a expectativa é que seja uma final Atlético e Cruzeiro. E os caras lá não são bobos, né? Desde o clássico, que tomaram realmente um vareio de bola no clássico ali, e a gente não tem nada a ver com a expulsão, foi muito bem expulso, o Atlético foi dominante, fez 2-0. Eles estão tentando criar essa narrativa, né? Esse papinho morto, caído de contra tudo e contra todos, FMF, olha só, deram mais um pênalti pro Atlético, e a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa, tá? Foi pênalti. Um pênalti muito claro, muito fácil de marcar, e muito óbvia é a diferença entre esse lance e o lance do Lianco no Clássico, né? Eu vim aqui no Cabeça Fria do Clássico e falei, e sustento a minha opinião, que o lance do Lianco definitivamente não era um lance para vermelho, porque foi um pisão acidental de um movimento que não é um movimento que o cara assume um risco. O Lianco estava dando uma passada para pisar no chão no movimento de alguém que está caminhando. A gente pode até discutir, precisava passar por cima do Dudu. Beleza, eu acho que essa discussão cabe, e eu já falei isso no Clássico, né, no Cabeça Fria do Clássico, que se desse um amarelo ali, porque passou por cima do cara, acabou pegando no braço do cara, eu até entenderia. Mas assim, o movimento que o Lianco fez no lance lá, que eles pediram vermelho para o Lianco no Clássico,
É um movimento natural de um jogador que não está assumindo o risco de colocar a integridade física do adversário em risco, muito menos de fazer uma falta, né? O cara estava caminhando, literalmente, naquele momento. O movimento que o defensor do Tombense faz no lance de pênalti do Coelho é um movimento totalmente antinatural. Qual que era o objetivo daquele movimento ali? Eu concordo que o objetivo não era acertar a cabeça, chutar a cara do Coelho, né? Concordo, espero eu que não, e realmente acho que não. Só que aquele movimento é um movimento para tentar cortar a bola. E se o zagueiro está tentando cortar a bola, só que o atacante consegue tocar na bola antes e o zagueiro pega só no corpo do atacante, muito mais na cara, é pênalti. Mas assim, numa boa, quem discute esse lance, cara, me parece que acompanha pouco futebol, assim. Aí, vamos lá, vamos tentar, né, acompanhar futebol americano, tênis, aprofundar em outros esportes. Porque, cara, no futebol que a gente conhece, aquilo ali é muito pênalti. Não cabe discussão num lance desse. Eu não vou lembrar agora o nome de quem foi, mas eu tava dando uma olhada no Twitter antes de gravar esse vídeo, e eu vi um vídeo do Edu Panzi, né, ótimo comentarista da Itatiaia, ele dando a opinião dele sobre o lance, e nos comentários ali, eu vi um torcedor que lembrou do pênalti, ele falou assim, cara, por um lance parecido com esse, o Atlético quase foi eliminado da Libertadores de 2013, falando do lance do pênalti cometido pelo Léo Silva no Galo Tijuana, né, lance que depois combinou na defesa espetacular do Vitor ali no chute do Riascos. É exatamente isso, cara. O zagueiro chega atrasado, o atacante consegue tocar na bola antes e o zagueiro chuta o atacante. É pênalti. Aquele é um pênalti claríssimo, né? Que o Patrício Pollitt lá foi muito macho para marcar naquelas circunstâncias, mas marcou corretamente e o resto é história. Assim como o pênalti de ontem é muito claro. É um agravante ainda o fato de o chute ter sido na cara. Mas o principal ponto era uma bola em disputa dentro da área, o atacante conseguiu tocar na bola antes e o defensor chutou o corpo do atacante. Nesse caso, o rosto do atacante. É muito pênalti, não é pouco pênalti, não. Então, assim, aí vem esse discursinho de, mais um pênalti pro Atlético. Aliás, é outra coisa que eu vou falar aqui. Cuidado com esse discursinho também. Vocês vão lembrar de 2021, né? 2021, início de 2022, aquele papinho de, tudo é pênalti pro Atlético, virou piadinha, virou não sei o que. Gente, coincidentemente ou não, era um time do Cuca também. Um time que tem muito volume ofensivo e que pisa na área com muita gente, ele está sujeito a sofrer mais pênaltis. É óbvio, é básico, é tão simples quanto 1 mais 1 dá 2. É natural, você tem muita gente dentro da área, você tem um time muito ofensivo, que tem muito volume. Como eu falei, o Atlético ontem no primeiro tempo estava com 70% de posse. As duas linhas defensivas dos caras dentro da área. Então você tem 8 defensores dentro da área, 4, 5, 6 jogadores de ataque dentro da área, tentando costurar, tentando alguma coisa para furar o bloqueio. A chance de sair um pênalti numa jogada dessa é muito maior. Então assim, o Atlético ter muitos pênaltis a seu favor, desde que vocês não caiam nesse papinho que tentam implantar por aí, de que o Atlético está sendo favorecido, isso não existe, é ótima notícia. Significa que o Galo está perto do gol e que os adversários em algum momento cometem um deslize, como foi o lance ontem do Tombense, e cometem um pênalti. Simples assim. Simples assim, o Atlético está dentro da área com muita gente, os caras, né, na tentativa de evitar ali o gol, em algum momento cometem pênalti. Foi assim em 2021. De todos os pênaltis pro Galo em 2021, meu Deus, todo jogo tem pênalti pro Galo, aquele papinho morto, né, aquele papinho chato de 2021, totalmente improcedente. Salvo engano, dava para discutir. Era um pênalti que dava para não marcar também. O resto, pênaltis claros. E agora, mais uma vez, pênaltis claros foram marcados pro Atlético. Eu tô avisando isso aqui, eu nem vi ainda esse tipo de discurso aparecia, não. Ou não com tanta frequência, né? Todo jogo, pelo menos não furando a bolha mineira, né? Que o rival tá chorando muito desde o clássico, é fato. Mas ainda não vi, fora da bolha mineira, esse discurso. Toda hora é pênalti pro Atlético lá e tal. Né? Porque em 2021 e 2022 furou a bolha, infelizmente. Mas eu tô falando aqui de forma antecipada. Não caiam nesse papinho. Um time com muito volume ofensivo sofrer muitos pênaltis é normal. É o esperado nesse tipo de jogada. E os pênaltis que são pênaltis têm que ser marcados. Mas 2 pênaltis no mesmo jogo, se tiver 5 pênaltis, tem que dar os 5. A regra não fala, não. Se já teve um pênalti no jogo, não pode marcar outro. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente, né, que tem um mínimo de compromisso com o que a gente está vendo, com o jogo, com a imagem, e obviamente que torce pro Galo e que tenta defender os interesses do Galo, a gente tem que ficar muito ligado nesse tipo de discurso, porque ele vai aparecer. Eu tô antecipando aqui dia 16 de fevereiro. Vai aparecer. Tomara que o Galo tenha muitos pênaltis durante o ano, resultado desse volume ofensivo, que tem um índice de aproveitamento muito bom. Aliás, o Hulk está batendo muito bem, né? Ano passado eu fui em algum momento defensor da troca do cobrador, com máximo respeito, pelo amor de Deus, ao Hulk, maior ídolo da nossa história recente, um dos maiores ídolos da história do clube, mas fui a favor da troca, porque eu acho que, né, que em alguns momentos ele perdeu pênaltis importantes, então a gente poderia testar outro cara.
mas começou o ano batendo muito bem as penalidades, então tomara que o Galo tenha muitos pênaltis realmente, né, e que os pênaltis que são pênaltis sejam marcados, né, que os árbitros não caiam nesse papinho de os caras já estão tendo muito pênalti, então eu não posso marcar isso aqui. Foi pênalti, tem que dar, amigão. Faça a regra do jogo valer, né, e que o Atlético tenha um bom aproveitamento para converter esses lances de pênalti em gol, como foi o caso do Hulk, bateu bem, o goleiro Matheus do Tombense até acertou o canto, mas o Hulk fez o gol e ali destravou o jogo, como eu disse, abriu o placar para o Galo. O jogo ficou bem mais tranquilo, mais solto, o Coelho muito bem pelos lados, né? Eu acho que ele rende mais ali do que como segundo atacante, o Rony querendo o jogo demais o tempo inteiro, e ali aos 20 minutos do segundo tempo sai, né, um dos gols mais bonitos do Hulk com a camisa do Galo, na minha opinião, uma cobrança de falta absurda, impecável, um lance que é curioso, porque a falta é de longa distância, o Hulk tem uma potência absurda na perna esquerda que a gente conhece, e ele não bate, né, com força aquela bola, ele bate a bola chapada, com muito efeito, a bola buscando o ângulo, saindo, né, aquele ângulo que busca sair do gol, não sair do gol evidentemente, mas sair do goleiro, entrar, né, dentro do gol ali, e foi o que aconteceu, cara, uma cobrança primorosa, né, um daqueles lances que realmente só os caras muito diferentes conseguem fazer, né? Se a gente for tentar bater uma falta daquela ali, pode ficar lá no Mineirão tentando 100 chutes que daquele jeito ali você não vai acertar nenhuma. Então, pô, mais uma vez, né, falar do Hulk é chover no molhado, mas ao mesmo tempo não falar é injusto, né? Eu tenho que tomar esse cuidado, cara. Teve um outro jogo aí que o Hulk acabou com o jogo, que depois ele foi assistir o Cabeça Fria, eu falei, pô, falei pouco do Hulk, porque é tão normal ele resolver o jogo, ele desequilibrar, ele ser o craque da partida, que muitas vezes a gente trata como normal. Não é normal, tá? O Hulk fazer o que ele tá fazendo, aliás, o que ele faz constantemente desde 2021, não é normal. O Hulk é tudo menos normal, e como eu disse na abertura desse vídeo, pra mim é disparado o melhor e maior jogador do futebol brasileiro desde 2021, desde que ele chegou nessa década, né? Podemos resumir assim. Ninguém jogou mais bola que o Hulk com a constância que ele joga nessa década, e outro papinho que a gente não pode cair nunca é o papinho que rivais tentam implantar, mas na final tal ele não fez nada. Gente, o Hulk é um jogador extremamente decisivo, o índice de aproveitamento dele em finais, em jogos grandes, em clássicos é absurdo, tá acostumado a fazer gol em clássico, tá acostumado a ganhar título pelo Galo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, jogou muito em vários jogos de Libertadores, de todas as competições. O Hulk é extremamente decisivo, é craque e tem todas as características que um ídolo precisa ter. Então, tô falando aqui, é chover no molhado, mas é importante que chova, né? Tem que molhar mais esse piso que é o terreno dos elogios ao Hulk, porque é um monstro e que privilégio que é ver esse cara com a camisa do Galo. Pena que não é eterno, né? Sempre brinco aqui, o grave defeito do Hulk é ele não ser eterno, porque eu adoraria, né? Se tivesse aqui... se eu pudesse, cara, se tivesse um desejo aqui, um gênio aqui da lâmpada, 3 desejos futebolísticos, um deles seria que o Hulk permaneça no prime dele por, sei lá, 100 anos aí, jogando com a camisa do Galo, porque potencializaria demais as nossas possibilidades e probabilidade de título, porque craque é a palavra que resume o Hulk, porque a cobrança de falta ali que ele fez é coisa de gênio. Ali o Galo fez 2-0 e ficou mais tranquilo no jogo. Gabriel Menino muito bem de novo, teve uma fatiada que ele deu, cara, um passe longo, mas aquela bola que vai queimando a grama, aquela bola que você faz até assim, tipo, de tão bonita que é, né? Muito bem ali, dominando o setor, o Cuca até cita, né, depois da saída do Scarpa, o Scarpa sai pouco depois, tem até uma bola que ele usa o Hulk de pivô, né, dá no Hulk, o Hulk score, ele tenta a finalização e acaba não concluindo bem, não vira um lance de tanto perigo assim pro Galo, e depois ele é substituído pelo Bernard, e a partir do momento que você perde, né, já tinha saído o Rubens, saiu o Scarpa, você ganha jogadores pelos lados do campo, o Bernard entrou aberto pela esquerda, né, da esquerda para dentro ali, na posição onde ele se sente mais cômodo, jogava assim na Grécia, etc. Mas você perde aquela figura do meia criativo, você joga de outra forma. O Galo passou a ter ali um 4-2-4 no segundo tempo, com bastante jogo pelos lados, e o Cuca traz isso na entrevista coletiva, né, fala, cara, tem várias formas de você jogar futebol, né? Nem sempre você precisa ter um camisa 10. E outra coisa também que é uma muleta que muitos torcedores usam, né? Torcedor de futebol que... E isso não é um defeito, é normal, tá? Faz parte. Mas torcedor de futebol que vê o jogo com um pouco menos de profundidade, de uma forma um pouco mais rasa, ele vai sempre levar os problemas de um time pro lado dos clichês. Quais são os clichês? O time não tá fazendo gol, falta o centroavante. Tem que ter o goleador, não tem um goleador. A bola tá lá na área e não tem alguém para guardar. Muitas vezes é esse o problema mesmo, muitas vezes não é. O time tá sem criatividade, é porque não tem um camisa 10.
Tem que ter um camisa 10, pô. O Galo foi campeão com o Ronaldinho, depois teve o Dátulo, teve o Nacho em 21, até o Casares faz falta, tem que ter um camisa 10 clássico e tal. Sem camisa 10 o time não vai. Cara, mais uma vez, em alguns momentos pode ser isso, em alguns momentos pode não ser. Não é tão simples assim. Tem várias formas de jogar futebol. O Atlético teve, sim, times extremamente competitivos, inclusive nessas temporadas, em 21, por exemplo, sem camisa 10, sem um centroavante 9 de referência, né? Tem várias formas de jogar. E quando as pessoas falam, pô, esse elenco do Galo tem só o Scarpa de 10, né? Falta mais alguém para disputar a posição com ele por ali. Eu acho que a galera leva muito para esse lado de que o time sempre vai jogar com o meio-campista central, o típico camisa 10 que vai jogar ali distribuindo o jogo no meio, pifando o atacante. E com o Cuca não vai, gente. Com o Cuca não vai. Não tô falando que não vai nunca, não. Vai em algum momento, mas não vai sempre. E é importante, é essencial você ter um cara com essa característica, pelo menos no elenco. Eu não tô falando aqui que eu não aceitaria, não, tá? Jogador bom, quanto mais melhor. Se quiserem trazer outro 10 lindo, outro 9 maravilhoso, mais 2 pontas para cada lado, mais 2 volantes, eu vou aceitar sempre. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que nem sempre você precisa ter, e eu acho que o Cuca pensa assim, 2 jogadores com a mesma característica para cada posição. O Cuca prefere ter um elenco que te dê características diferentes, né? Então, pô, você precisa ter outro 10 igual o Scarpa para quando o Scarpa não estiver jogando? Não. Quando o Scarpa não estiver jogando, ou no dia que ele não estiver bem, ou no dia que o adversário estiver marcando bem esse meia central, você vai jogar de outra forma. Tira um meia, o seu volante vira um jogador construtor por dentro, você tem dobra pelos 2 lados do campo, com lateral, com ponta, você joga com dupla de ataque em alguns momentos, em outro momento só com 1-9, você joga com o Hulk de centroavante baixando mais, ou você joga com um centroavante mesmo, um pivô, são variações de jogo. Né? O elenco te dá essa variedade, não à toa o Atlético está trazendo esses jogadores que fazem várias funções, né? E eu concordo com ele, tá? Ah, saiu o Scarpa, não tem quem a gente coloque por ali. Não necessariamente você precisa colocar outro cara para pensar o jogo da forma como o Scarpa pensa. Muda a característica, o time pode melhorar, pode ganhar volume de outro jeito, como aconteceu nesse segundo tempo contra o Tombense. O time melhorou muito no segundo tempo, como eu disse, o Scarpa não estava fazendo um grande jogo, mas o Bernard entrou muito bem e o time não sentiu falta nenhuma de um camisa 10 depois da saída do Scarpa, né? Então o futebol não é tão basicão assim, tem várias formas de dar certo. E o importante é você ter pelo menos um jogador de cada característica dentro do seu elenco para que o treinador observe o adversário, observe o que o adversário está fazendo e monte a forma do time jogar em cima das características que ele tem à disposição. Quando o Bernard entrou, o Coelho mudou de lado, né? O Bernard entrou na dele, como eu disse, pela esquerda, jogando de fora para dentro ali. O Coelho foi lá pro lado direito, um jogador que tranquilamente faz os 2 lados ali do ataque. Aliás, o além do bid do Coelho, gente, estou falando de um quadro dentro do outro quadro aqui. Tá muito legal, tá? Quem não assistiu ainda, eu recomendo muito que vocês assistam. Tá publicado aqui no canal o vídeo sobre toda a trajetória do Coelho. Lá tem o depoimento, né, sobre o Coelho no Atlético Paranaense, do Vincenzo Dalicani, setorista do Furacão, que ele fala muito sobre isso, né? Que na avaliação dele o Coelho funciona mais aberto pela direita. A gente via o Coelho como um cara mais que vai jogar pela esquerda, o Vincenzo traz uma visão diferente, vale muito a pena. Vai lá assistir, eu garanto que você vai gostar do vídeo, depois deixa lá nos comentários se você curtiu. E aí muda a configuração do time do Galo, o Bernard um pouco mais pela esquerda, vira esse 4-2-4 que eu falei e... Nossa, barulheira de moto. E funciona muito bem, cara, né? O Bernard entra muito bem no jogo, tá? Muito bem no jogo. Esse refinamento que eu falei que faltou pro Scarpa, por exemplo, no jogo de ontem, e não falta ao Scarpa, faltou ontem. Ele tem de sobra qualidade técnica. O Bernard trouxe para esse jogo do Galo, né? Tudo funcionando bonitinho, o drible, o domínio, o passe, faz uma jogada espetacular. Dos 30 para frente, o Galo facilmente uma blitz visando ali o terceiro gol, que acaba infelizmente não vindo. Mas o Atlético encaixa várias jogadas com muito perigo. A mais bonita delas, sem dúvida, aquela que o Coelho infelizmente perde o gol, né? Uma jogada que começa com ele dá no Hulk, o Hulk toca no Bernard. O Bernard faz uma ótima jogada pelo lado esquerdo, faz um cruzamento para trás lindo pro Hulk, e o Hulk dá o passe, o famoso passe, faz e me abraça para o Coelho, que infelizmente finaliza para fora, faz parte, assim, não vou condenar o Coelho não, até porque gostei mais uma vez da atuação dele, mas seria um golaço, né? Aquele lance que você fala, pô, cara, que pena, era um gol para realmente marcar, aquele gol de Edith, sabe? Que depois, se der tudo certo, o Galo jogar bem, e for campeão nesse ano, a gente tiver coisas legais para lembrar, depois, daqui a 1, 2 anos, a gente vai publicar lá, pô, que saudade do Galo de 2025, vai colocar esse gol, né? Como exemplo. Então, infelizmente, a bola não entrou, mas o Galo ali era realmente muito dominante no jogo, não sofria.
né? Teve um lance, para falar que a gente não sofreu nada, teve um lance que os caras conseguiram encaixar uma transição ali, né? Conseguiram um cruzamento na área, aquele ligeirinho lá cruzou, o outro camarada finalizou lá de cabeça, mas o Everson bem posicionado, começando a temporada voando, fez uma defesa muito segura, sem dificuldade, e o Galo manteve o 0 no placar ali, né? O placar do Tombense. Mas o Galo era todo ataque e fazia por merecer já o terceiro gol. Aos 33, o Galo perde uma chance claríssima, outro lance de você ficar lamentando, mas nesse caso pela clareza que era jogado, um lance de 3 contra 2, raríssimo, principalmente quando você está jogando contra um time muito fechado, né? Era Rony, Hulk e Coelho contra 2 zagueiros do Tombense. O Hulk, né, centralizado, né, com um de cada lado, tinha as 2 alternativas, abre o passe para o Coelho, e o Coelho poderia finalizar, mas tenta devolver a bola para o Hulk, e o time do Tombense consegue recuperar, infelizmente essa bola não entra. Aos 37 entram Caio Paulista e Patrick, 2 estreias no time do Galo. O Patrick, enfim, fazendo seu primeiro jogo, chegou com um probleminha na panturrilha, já resolvido, entrou. E o Caio Paulista também entrou, cara. E entrou numa posição que eu não imaginaria, assim. Não imaginaria que o Caio Paulista entrar como ponta direita, né? A gente sabe que ele joga nessa segunda linha, que ele não é só um lateral esquerdo, ele pode jogar também como jogador mais ofensivo. Aliás, a origem dele é como jogador mais de ataque do que de defesa, né? O Diniz no Fluminense que fez o Caio Paulista virar mais um lateral ali, mas ele entra como um ponta pela direita, né? Totalmente aberto por aquele lado. Saíram o Menino e o Coelho, então o Patrick entrou ali na meiuca, mostrando muita classe, né? É um volante de passadas largas, né? Volante alto, né? Bonito, a postura dele em campo é muito bonita. Claro que a gente viu muito pouco ainda, muito pouco no jogo que ele estava muito mais inteiro que os adversários, contra o Tombense, com todo respeito ao Tombense. Então é pouco para empolgar com o Patrick, mas os primeiros minutos foram muito legais. E o Caio Paulista bem também, né? O Caio Paulista quase faz um golaço, inclusive, uma bola que ele recebe pelo lado direito, traz para dentro, como é canhoto, né? Traz para dentro, tenta uma finalização, a bola desvia e passa perto ali do travessão, quase deixa o gol dele ali na estreia pelo Galo. Foram poucos minutos, mas foram suficientes para ver que serão caras úteis aí na temporada. Aos 42 sai o Hulk para a entrada do Daverson, o Arana vira o capitão ali até o fim do jogo, o Deivinho tem alguns lances ali de protagonismo, tem aquele lance que o árbitro chega a marcar pênalti num lance ali com ele na área, mas que ele estava impedido, já não valia nada, e para mim não foi pênalti também, acho que se o juiz sustentasse a marcação, né, caso não tivesse impedido o Daverson, o VAR provavelmente chamaria, ele tiraria a penalidade. Para mim o cara pega na bola, mas é um lance discutível, mas enfim, não valia nada mesmo. E depois quase faz um gol ali, aos 40 e tantos já, que o Bernard, mais uma boa jogada pela esquerda, dá um passe pro Daverson curtinho, a bola do jeito que vem, ele já finaliza, já arremata. O Daverson é um jogador de uma finalização mais direta, né? Não é um cara de firula, não é um cara de muito domínio, não. Se a bola vem em condição de finalizar, ele vai finalizar. E a bola passa perto da trave, infelizmente não entra. E curioso, cara, no finalzinho do jogo, ele é aos 52, eu reparei pela transmissão, que tem um jogador do Tombense, eu não vou saber quem é, né, perguntando pro juiz quanto tempo faltava. E não é para tentar diminuir não, amigão. Tava muito claro que era para segurar o 2-0 mesmo, porque realmente o Atlético tinha muito volume para fazer o terceiro, acumulou chances, como disse o Cuca na coletiva, perdeu aí, né, chances que poderiam fazer o Galo terminar esse jogo como goleada, né? Era jogo para 4-5 pelo menos e ficou 2-0, então no final do jogo os caras já estavam, quanto falta, professor? O juizão falou 1 minuto e os caras certamente deram graças a Deus ali de terem perdido só por 2-0, porque a produção ofensiva do Atlético era para muito mais. Como eu disse, um segundo tempo muito bom, para mim o melhor até aqui da temporada, e o Atlético dando um passo importante, claro, não decisivo, mas importante para chegar na final do Campeonato Mineiro, né? Tomara que dê tudo certo. Agora a gente tem o jogo contra o Tocantinópolis na terça-feira pela Copa do Brasil, depois voltamos para o nosso Campeonato Mineiro, para o jogo da volta da semifinal contra o Tombense, e aí é hora de tomara, né, confirmar essa classificação para a final e já planejar a final contra Cruzeiro ou América, né? Hoje a gente vai assistir esse clássico aí e ver o que vai dar. Muito obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado de mais uma análise aqui no canal. Se gostou, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, peço mais uma vez, e deixe seu comentário aqui sobre o jogo, o que você achou, o que você está achando aqui do nosso cenário novo, das nossas análises. Tem muita coisa legal vindo pela frente aí aqui no canal do Frossar. Muito obrigado pela companhia, saudações atleticanas, um abraço e até o próximo vídeo.